Pessoal, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma live Brasil que Produz. O tema de hoje, região sul, que englobam os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região sul, sem sombra de dúvidas, é um dos principais pilares do sucesso do agronegócio brasileiro. E hoje vamos conversar aqui sobre alguns dos principais destaques dessa região e que fazem, a nível nacional, o sucesso do agronegócio brasileiro. Conversando hoje com especialistas no assunto, temos Andressa Silva, diretora executiva da Abiarroz, Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado. A gente conversa também com Fernando Cardoso, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul. Fernando, seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Satisfação estar aqui. Bom dia a todos. Obrigado. E também conversamos com Flávio Pradier, diretor de eventos da Expo Inter. Flávio, seja bem-vindo. Olá, Marcelo. É uma satisfação estar participando aí do Brasil que Produz. Dizer que é uma grande honra. Obrigado. Então, para a gente começar esse bate-papo em altíssimo nível, eu convido a Andressa Silva, que é diretora executiva da Abiarroz. Andressa, fique à vontade. Muito obrigada, Marcelo. Bom, reiterando as palavras do meu colega, é um prazer participar do programa Brasil que Produz. Essa importante iniciativa que promove a força do agronegócio, a relevância desse segmento para a economia e para o aspecto social dos estados e das 5 regiões do país, no caso aqui hoje a região sul. A Abiarroz acha muito importante esse trabalho de aproximar o agronegócio da sociedade civil, para que haja uma valorização e um reconhecimento da pujança da produção e da agroindústria do país, né? Principalmente devido à vocação agrícola do Brasil para vários produtos, onde eu aproveito aqui para citar o papel importante da Embrapa, grande responsável pela força do nosso agro, ao lado dos produtores de todo o país. Eu quero apresentar para vocês uma pequena agenda dessa nossa conversa de hoje, para que todos saibam de antemão qual o caminho que nós vamos trilhar aqui para entender o setor orizícola nacional. Eu pretendo falar sobre 4 tópicos. É muito difícil falar em pouco tempo, porque a gente corre risco de ser muito superficial em alguns pontos, mas eu separei aqui pontos que eu acredito que vão dar uma visão bem satisfatória do nosso setor, da nossa atuação enquanto entidade. O primeiro ponto é falar sobre a produção de arroz no país, dados de exportação, produtividade, importação, área plantada, para que todos tenham uma noção exata do que significa a produção de arroz no país, um cenário da cultura orizícola nacional. O segundo ponto é falar sobre a potência da indústria orizícola, né? Informações sobre a competitividade, qualidade da produção, a sustentabilidade e o comportamento da indústria na pandemia. Um terceiro tópico é sobre o projeto de exportação Brazilian Rice. É um projeto da Abiarroz em parceria com a Apex Brasil, que ajuda na promoção comercial do arroz para o mercado externo. E, por último, um pouco de responsabilidade social. Acho que com isso a gente abrange os aspectos mais importantes do setor orizícola. Então, indo já para o primeiro tópico, dados gerais do setor. É importante dizer que o Brasil é autossuficiente na produção de arroz. A média de produção é em torno de 12 milhões de toneladas. Para o ano que vem, a estimativa é de uma redução de 1,8% da produção do ano passado, o que é importante porque, como houve um aumento de preços, havia o risco de se estimular uma superprodução, uma super safra, e com isso todos os problemas que a gente já conhece, né, de excesso de produto no mercado e uma remuneração inferior e dificuldades aí para a sustentabilidade da atividade. Então, mantivemos, apesar do desempenho do ano passado, um nível de produção compatível com a média dos últimos anos. O consumo é em torno de 11 milhões de toneladas. Tá? Esse consumo foi ajustado pela Conab no ano passado.
Antes disso, o consumo beirava 10 milhões e 300, 10 milhões e 500, 10 milhões e 700. Com a pandemia, a estimativa foi para 11 milhões de toneladas. Então, você vê que uma produção de 12 milhões, um consumo de 11 milhões, é um quadro de oferta e demanda bem ajustado. A área plantada é de 1.682.000 hectares. A gente teve um aumento de 0,3% do ano passado para cá, apesar da perspectiva de crise hídrica. A gente sabe que a maioria do arroz plantado no Brasil é irrigado, mas nós temos reservatórios, as chuvas de outubro contribuíram muito para que a gente mantivesse essa expectativa de manutenção da área plantada, né? E depois de novembro, a cultura do arroz não precisa mais de chuva, só sol. Então, não acreditamos que vai haver algum problema na safra deste próximo ano. É importante mencionar que nos últimos 10 anos, houve uma redução de área de 30% da área plantada de arroz, em função do desestímulo ao produtor, que acabou migrando para outras culturas. O arroz era uma cultura muito mal remunerada, havia uma defasagem muito grande na remuneração do produtor em relação aos custos, preços muito defasados também na gôndola do supermercado, o que mudou com a pandemia no ano passado. Mas a gente vinha em um histórico de endividamento do produtor e redução da área plantada. O que é muito lamentável, né? Considerando que o arroz, junto com o feijão, é um dos pratos mais populares, além de nutritivos, no Brasil. Ao lado da redução da área, a gente teve um aumento da produtividade. Daí, eu novamente cito aqui o IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, a Embrapa, e ao lado da Embrapa, na região do Centro-Oeste, onde o arroz não é irrigado, é arroz de sequeiro, a Agronorte também, são institutos de pesquisa que desenvolvem variedades e com mais qualidade, com resistência a doenças, e através do melhoramento genético, e isso possibilitou um aumento na nossa produtividade que compensou a redução da área. Então, nos últimos 10 anos, a gente pulou de uma produtividade de próxima de 5 mil quilos por hectare para 7 mil quilos por hectare. Então, no último ano, nós alcançamos esses 7 mil quilos por hectare. E isso significa que se essa é uma média de produtividade, houve produtores que plantaram até 9 mil quilos por hectare. Então, para vocês verem também que, além dos nossos órgãos de pesquisa, os produtores também são muito competentes, né? Bom, ao lado do aumento da produtividade, os produtores também se organizaram para fazer uma melhor seleção da área de plantio, melhor manejo, usar mais tecnologia para garantir um produto de mais qualidade e rendimento, produtividade, enfim. Até o mês passado, falando agora da safra de 2021-22, até o mês passado, 50% da lavoura de arroz já tinha sido semeada. Então, a gente está caminhando para confirmar a estimativa de números de 11 milhões e meio de toneladas de produção, com uma produtividade não tão grande como a do ano anterior, que foi realmente bem surpreendente, mas ainda assim, e compensa a redução da área que a gente vem assistindo nos últimos anos. Bom, o segundo tópico, passado já essa visão geral, né, esse raio-x do setor odizícola, é a potência da indústria odizícola, da nossa indústria, né? A Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Abiarroz, representa as indústrias e cooperativas de beneficiamento de arroz. É importante dizer que a indústria de arroz no Brasil é uma das mais avançadas do mundo em termos de tecnologia, tá? Nós não somos um setor competitivo quando se trata de mercado externo. Nossos principais concorrentes são os parceiros do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? E nós temos aqui uma estrutura de custo de energia, frete, embalagem, mão de obra, de logística. Esse ano, então, com problema mundial de disponibilidade de contêineres e preços de frete, né, algumas práticas abusivas de terminal, armadores, como o escaneamento de contêineres, que acaba elevando muito o nosso custo em relação aos nossos concorrentes do Mercosul. A questão tributária também, principalmente de guerra fiscal. Para vocês terem uma ideia dos obstáculos que a indústria enfrenta, 70% de todo o arroz produzido no país vem do Rio Grande do Sul e 10% de Santa Catarina, ou seja, 80% de toda a produção nacional está na região sul do país.
E é mais barato o arroz sair do Mercosul para o Nordeste e para Minas Gerais, por exemplo, do que do Rio Grande do Sul. Então, são obstáculos seríssimos que a gente vem enfrentando, agora com a convalidação dos benefícios por meio da Lei Complementar 160, isso fica ainda mais evidente, mas, apesar disso, nós estamos em 110 países, estamos presentes em 110 países importadores de arroz, e alguns deles muito exigentes, como Peru, Estados Unidos. A gente está fazendo um trabalho para vários outros países também, levando o arroz beneficiado, com maior valor agregado. E o que justifica a demanda pelo arroz brasileiro, já que a gente não é competitivo em termos de custo? É a sustentabilidade do processo produtivo. Nós temos uma eficiência no manejo da água, o aproveitamento da casca do arroz para energia elétrica e para energia e para sílica, o respeito, a observância às normas ambientais. Para vocês verem, como eu já havia falado, né, o aumento da produtividade implica em menos uso da área, né, uma redução de área. Você pode produzir mais usando menos área, isso significa menor impacto no meio ambiente. Então, a gente tem toda essa questão de sustentabilidade e, além disso, a própria qualidade do arroz, em termos de aparência, rendimento, ausência de cheiro, né? Então, nós somos reconhecidos pela qualidade. O arroz brasileiro, quando entra em algum país fora, a primeira coisa que eles comentam é da grande qualidade do nosso arroz. Tá? Além disso, através da Abiarroz, nós participamos de vários programas do governo, do Ministério da Agricultura, para a implantação de autocontrole e rastreabilidade na cadeia produtiva. Então, isso assegura produtos livres de resíduos. Foi publicado agora o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, o PNCRC, e o arroz, ele aparece como um produto com menos presença de resíduos, né, dentre vários outros. E, além disso, é um produto de qualidade muito reconhecida até aqui, porque nós somos o maior produtor de arroz fora do continente asiático e acreditamos isso ao fato de sermos também grandes consumidores. Então, a gente produz arroz para a nossa gente, né? O brasileiro comer. Então, por isso, esse arroz chega em outros países também com muita qualidade. É importante ressaltar bem brevemente o papel da indústria durante a pandemia. A indústria do arroz assegurou o abastecimento desse alimento básico da população brasileira, apesar do grande aumento das exportações, né, da necessidade de importação, que traz riscos para a indústria. E a gente tem um controle interno da Abiarroz, que mapeou que durante o período em que o arroz do produtor para a indústria teve um custo mais elevado, que chegou a R$ 115 a saca de 50 quilos, durante esse período, o arroz foi encontrado a preços com margens mais deprimidas no varejo, ou seja, a indústria, mesmo recebendo o produto com um valor muito majorado, segurou a sua margem de lucro para que o produto pudesse chegar na mesa do brasileiro. Então, houve um processo meio de vilanização do arroz por conta do custo, mas isso foi em decorrência do excesso da exportação no primeiro semestre, saiu muito produto do Brasil, e daí a gente precisou, inclusive, importar, e isso refletiu no preço na gôndola de supermercado, né? Bom, vou passar já para o próximo tópico, tendo falado aí sobre a nossa indústria, eu vou falar sobre um projeto de exportação que nós temos. Se eu estiver avançando muito no tempo, vocês, por favor, me chamem a atenção. Nós temos dentro da Abiarroz um projeto de exportação Brazilian Rice. Esse projeto é uma parceria com a Apex Brasil para a promoção do arroz no mercado externo. Eu havia falado que o Brasil é autossuficiente na produção de arroz, né? Então, qual é o papel da exportação? E a gente também importa arroz dos parceiros do Mercosul. Como que funciona exportação e importação no setor orizícola brasileiro? Bom, nós produzimos cerca de 12 milhões de toneladas, consumimos cerca de 11 milhões de toneladas. Os parceiros do Mercosul também produzem, mas eles não são consumidores de arroz como nós. Então, o excedente da produção deles acaba indo para o mercado externo e também para o Brasil, por uma questão de logística, né? O acesso aqui ao Brasil é menos oneroso. E nós, como um continente das proporções territoriais do Brasil, somos responsáveis por escoar esse excedente. Nós precisamos fazer com que esse produto que vem do Mercosul e que sobra da produção nacional
seja escoado, para garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva, né, a rentabilidade para o produtor e para a indústria. Então, imagina que a produção de arroz nacional é como um tanque cheio de água, e daí entra a produção do Mercosul e essa produção tem que sair, certo? Então, é isso que acontece. O projeto Brazilian Rice, ele impulsionou as exportações brasileiras de arroz. Antigamente, antes de 2009, a gente exportava bastante para a África, muitas vezes quebrado de arroz, e hoje a gente tem uma exportação para o México, Estados Unidos, Peru. No nosso convênio com a Apex, nós temos previsão de alcançar também Marrocos, Reino Unido, Canadá, que são países muito exigentes. Então, nós precisamos garantir o nível de qualidade do arroz, né, para acessar esses países, não só abrir o mercado para esses países, mas consolidar as nossas exportações, né? E a partir desse projeto de exportação, a gente faz uma promoção comercial do nosso produto, participamos de missões empresariais, com a presença de representantes do governo, participamos de feiras internacionais de alimentos, rodadas de negócios, então a gente coloca o importador junto com o exportador e fazemos rodadas para que possa haver negócios, facilitar esses negócios. Promovemos a capacitação de empresas que queiram exportar. Também um projeto imagem, ou seja, promover o nosso setor produtivo e industrial para o mercado externo, com ênfase agora na sustentabilidade da nossa produção. Temos também trabalhos de assessoria jurídica, logística, para as empresas que queiram exportar, trabalhos principalmente nessa época de dificuldade de transporte, sobre a disponibilidade de meios de transporte, para a gente manter as exportações, apesar da restrição de frete marítimo, principalmente, gestões junto à ANTAC e gestões junto a ministérios para abertura de mercados, então Itamaraty, economia, agricultura. Então, nós fazemos todo esse trabalho para assegurar que o excedente de arroz que acaba sendo carreado para o Brasil possa ser escoado, e assim a gente garantindo a sustentabilidade e a rentabilidade da cadeia produtiva. Bom, o último tópico, tendo falado aí desse programa que a gente tem de exportação, que é muito importante para a cadeia produtiva, é sobre a responsabilidade social, né? A BiaArroz, ela tem um projeto com a Eu Reciclo, que é uma das maiores certificadoras de reciclados do país, que promove a logística reversa das embalagens que são lançadas no mercado, ou seja, a indústria produz um número de embalagens plásticas, né, a partir da comercialização do seu produto, e essa logística reversa permite que a embalagem plástica que é descartada possa ser reciclada. Então, no Brasil, a média nacional de produtos reciclados é de menos de 5%. No ano passado, a gente assegurou que a maioria das nossas empresas fizessem uma reciclagem, uma logística reversa de cerca de 23% dos resíduos de embalagem. Então, uma média muito superior à média nacional e de acordo com o acordo setorial que dá um suporte para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a nossa meta é que todas as empresas associadas possam realizar logística reversa, assim contribuindo para o aspecto econômico e social dos trabalhadores desse segmento, que são os catadores, né? O compromisso com as gerações futuras e com o meio ambiente. Então, o nosso papel hoje é de apoiar as empresas para que elas exerçam essa responsabilidade social, de promover as exportações brasileiras de arroz, de valorizar o nosso produto internamente. Nós estamos sentindo uma necessidade muito grande de realizar uma campanha para aumento do consumo do arroz. O arroz, no ano passado, foi muito criticado em função do preço, e a gente entende que isso decorre da ausência de reconhecimento do valor desse produto, né? Houve um presidente da Apex Brasil, o Jaguaribe, que ele dizia, com relação ao mercado externo, né? O Brasil não vende os seus produtos, o Brasil é comprado, alguém vem aqui e leva. Vocês têm que vender, valorizar os produtos, valorizar o processo produtivo, e é isso que a gente tem tentado fazer. Então,
Agora, com o projeto Brazilian Rice, nós vamos focar muito na questão da sustentabilidade e, internamente, vamos buscar parceiros para realizar uma grande campanha de consumo do arroz, focado não no preço, mas no valor, no seu valor funcional e nutritivo, principalmente agora ficou muito evidente a população procurando produtos que pudessem aumentar a imunidade, né, com esse apelo de saudabilidade, e o arroz, além de ser uma vocação agrícola do nosso país, está disponível, é acessível, é um ótimo veículo para isso, né? Então é isso, Marcelo, eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade, como eu disse, a gente valoriza muito essa iniciativa de aproximar o agro da sociedade civil, e passo a palavra para os meus colegas. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Muito enriquecedora a sua explanação e nos dá aí um entendimento da grande estrutura que está por trás dessa indústria, desse alimento que é essencial na mesa dos brasileiros e de mais de 110 países. Muito obrigado. E eu chamo agora Fernando Cardoso, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul. Fernando, por gentileza. Olá, Marcelo. Então, assim, para nós também uma satisfação muito grande, né, falar de forma mais ampla do papel da Embrapa, né, e, claro, vou tratar mais especificamente da nossa unidade, mas nesse contexto atual da produção de alimentos, né? Porque, na verdade, se a gente olhar para trás, né, e a Andressa tocou um pouco nisso, no início da década de 70, o Brasil era um país que dependia da importação de alimentos, né? Não havia arroz suficiente para alimentar a sua população, não havia feijão suficiente. Nós tivemos exemplos de importação de carne, acho que a maioria de nós aqui chegou a ver a questão da carne de Chernobyl, talvez os mais novos não, mas houve carne que foi importada e tinha suspeita de ser contaminada por radioatividade. Infelizmente, hoje, o Brasil é um país totalmente sustentável e seguro em termos de prover alimento para toda a sua população e ainda uma boa parte do mundo. Então, a gente está com o desafio de produzir alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas a partir das nossas terras, dos recursos naturais que existem no nosso país. É claro que isso está dentro de um dilema muito importante, né? A gente produzir alimentos de qualidade, alimentos seguros, mas também preservando o meio ambiente. E aí, durante o ano passado, na pandemia, a gente organizou um plano, né? Eu assumi a chefia da unidade no final do ano passado, a gente organizou um plano pensando nesse sentido. E cada vez mais, assim, a ciência fez essa mudança, né, da produtividade, de aumentar a produção. Mas o próximo capítulo, o daqui para frente, é o da gente focar especificamente na questão de manter certo a produtividade, mas focar muito na questão da sustentabilidade, porque os consumidores eles estão mais exigentes e mais preocupados com o seu futuro. E os grandes parceiros da Embrapa são os produtores rurais e eles também estão muito preocupados com o futuro, com a sustentabilidade das suas fazendas e de entregar um alimento seguro. Então, a gente tem buscado cada vez mais parcerias, trabalhar em conjunto para o que fazer? Produzir alimentos saudáveis a partir de sistemas sustentáveis. Então, esse foi o tema central da nossa proposta. E aí, falando da Embrapa Pecuária Sul, né, que é uma unidade que tem um mandato de atuar em toda a região sul, focando nos campos sul brasileiros, nas áreas onde há campos, e na pecuária. Pecuária de corte, pecuária de leite e ovinos. Mas o que vamos dizer assim, quando a gente olha a pecuária, o que a gente observa, né? E cada vez mais os modelos sustentáveis de produção pecuária, eles são os modelos integrados com a agricultura. Então a gente vê, né, foi foco do plano ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono, a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária e floresta, e é por aí que a gente vê o grande caminho para gerar renda para os produtores, buscar a sustentabilidade e também gerar alimentos cada vez mais seguros, né, e mais saudáveis. Alimentos que realmente beneficiem a saúde das pessoas que os consomem. Então, quando a gente olha, né, a pecuária,
e a gente vê a forma que ela foi atacada nos últimos anos com relação aos impactos que ela pode ter no clima, no ambiente e na própria saúde humana, foi justamente nesse sentido que a gente organizou o nosso plano de trabalho, de realmente demonstrar como que a gente pode, trabalhando com animais mais eficientes. A gente tem projetos em parceria com as associações de produtores, em que a gente mede o consumo dos animais, o ganho de peso deles, e identifica aqueles reprodutores que ganham mais peso em relação ao que eles consomem, aqueles mais eficientes. Estamos avançando no sentido de não só mais eficientes, mas também aqueles que emitem menos gases de efeito estufa. E com isso, a gente pode levar animais que multipliquem essa genética e diminuam as emissões por unidade de produto produzido. A gente trabalha com cultivares aqui, lançamento de cultivares forrageiras para a região sul. Temos trabalhado muito com foco nas leguminosas. As leguminosas são plantas forrageiras que elas têm a capacidade de buscar o nitrogênio do ar e fixar na terra. E o nitrogênio dentro dos insumos, né, é o mais caro e o que usa mais combustível fóssil para ser produzido. E a gente tem plantas que conseguem fazer isso, pegar do ar e fixar na terra. E com isso também a gente pode reduzir os impactos, a gente pode ter animais que geneticamente sejam menos suscetíveis a doenças, e isso seriam componentes do sistema que diminuem os impactos no clima. A outra questão fundamental é como que a gente organiza esses componentes do sistema de forma com que a gente tenha o menor impacto no ambiente e o bem-estar animal, facilidade de trabalho para os produtores no campo. E como é que a gente faz isso, né? Especialmente focando nos sistemas de integração lavoura e pecuária. O que a gente notou nos últimos anos, né? Que houve um crescimento da soja, né, em toda a região sul, aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, isso é muito expressivo, né? É considerado uma fronteira agrícola nesse sentido, né, do avanço da soja. Houve uma certa redução até ou estabilidade do arroz. O arroz se estabilizou, mas o milho desceu um pouco e a soja ocupou. E às vezes, dependendo da disponibilidade de água para irrigação ou não, a soja pode entrar em áreas de várzea. Cada vez se difunde mais cultivares que são adaptados à produção em terras baixas, e aí, com isso, a gente tem uma integração, uma rotação de culturas entre soja, arroz, pecuária, que permite com que a gente use menos insumos, com que a gente reduza a incidência de pragas e com que a gente cuide melhor do nosso solo, que é o grande substrato para a gente fazer toda essa produção agrícola. E com o desenho desses sistemas mais eficientes, é que a gente está trabalhando junto com os produtores, assinando parcerias, para levar esse trabalho para o campo, né, e demonstrar com números, com indicadores, como que a produção agrícola, de forma geral, ela pode ser ambientalmente correta e também atender às necessidades cada vez maiores da população. O terceiro aspecto que a gente está considerando muito é a questão do papel nutritivo. A gente fala de pecuária, por exemplo, a carne é um alimento muito nutritivo, rico em minerais, rico em proteína, né? E também muito associado com o sistema de produção. A gente sabe que sistemas de produção a pasto, como os tradicionais do Brasil, né, eles tendem a produzir uma carne que tem uma melhor relação de ômega 3, ômega 6, que são ácidos graxos que fazem bem para a saúde humana. Então, existem muitas evidências que não há nenhum problema em comer carne, e sim que a carne faz bem para a saúde. E é nesse sentido que a gente vai demonstrar, buscar agregação de valor e gerar novos produtos. A gente tem desenvolvido aí novos produtos, tanto de carne ovina quanto bovina, com valor agregado para remunerar melhor os produtores, mas também para atender melhor a sociedade, né? A gente não basta produzir, a gente precisa se comunicar com a sociedade, porque, na verdade, existe, às vezes, hoje a gente tem, com a internet, com as redes sociais, uma profusão de informação, e muitas delas não são de fontes confiáveis, e muitas delas têm interesses subjacentes, né, que não estão explícitos naquela mensagem. Então, com esse tipo de organização focada na sociedade, né,
a Embrapa como uma empresa da sociedade brasileira e não uma empresa focada somente nos produtores, é que a gente pretende chegar nos consumidores e, ao mesmo tempo, ajudar os produtores a atingir o seu objetivo, né, esse tão importante que é a produção de alimentos. E, para isso, né, o outro papel essencial e que a gente articula é a relação entre os elos da cadeia, né, porque todos têm o seu papel, né, todos, de um depende o trabalho do outro, e assim vai. E não adianta a gente focar no produtor e a indústria não andar bem, ou o varejo não andar bem. Todos os elos têm que se comunicar, têm que fazer com que a informação da produção, do sistema de produção, chegue lá no consumidor final. Isso é uma questão fundamental. A Andressa abordou isso, né? O que eles estão vendendo é a saudabilidade do produto e a questão da qualidade do ambiente de produção, né? De quão saudável, tanto para o ambiente, quanto para as pessoas que produzem, quanto para os animais e quanto para as pessoas que consomem. Então, é esse conceito de saúde única na produção de alimentos. E é nesse sentido, então, que, vamos dizer assim, que é o grande desafio do futuro, né? A gente teve, nesses últimos dias, aí, notícias, né, da COP, né, do acordo que o Brasil assinou, por exemplo, para a redução de emissão de metano, né? E a gente está alinhado com esse objetivo, porque, na verdade, se a gente pensar, o metano é um gás de efeito estufa, ele é emitido pelos animais, certamente, mas o metano é parte de um ciclo. Ele é emitido pelos animais, ele vai para a atmosfera, ele é degradado na atmosfera em 10 a 12 anos, e as plantas captam CO2 da atmosfera, elas criam raízes que colocam CO2 no solo. Então, o carbono ele pode ser captado pelo próprio sistema de produção e fazer parte de um ciclo. Isso é fundamental de ser entendido, porque existe uma diferença muito importante. Quando a gente pensa em combustíveis fósseis, eles vão num sentido só, das camadas mais profundas, né, da terra, do subsolo, para o ar. E quando a gente está falando de produção animal, a gente está falando de um ciclo, e também a produção vegetal, né, em que existe captação também. Então, a gente precisa buscar um balanço entre captação e emissão de carbono, que é o principal, vamos dizer assim, tema hoje, o impacto no clima, e isso é perfeitamente viável, com pequenos ajustes no sistema de produção, e, em muitos casos, só uma questão de demonstrar que isso já está sendo feito e que realmente, vamos dizer assim, a gente não é parte, a pecuária não é vilã, não pode ser vista como vilã, e sim como parte da solução desse problema que a gente tem enfrentado hoje como sociedade. Então, assim, a gente se sente muito entusiasmado para estar junto, né, desse Brasil que produz e dar nossa contribuição como empresa, né, fazer essa agricultura movida à ciência e nisso, claro, a gente tem nos produtores os grandes parceiros, os grandes aliados, temos feito grandes convênios. Cito um exemplo que até a gente tá com outro colega que é responsável pela organização da Expo Inter, né, o Flávio, e no ano passado, nesse ano, aliás, na Expo Inter, a gente assinou um convênio com a Associação Brasileira de Angus, né, que é uma importante raça aqui, criada aqui no sul do Brasil, e em levar a sustentabilidade para mais de 12 mil fazendas que criam Angus no Brasil. Capacitar os produtores para receber um selo de sustentabilidade promovido ou conferido pela Associação de Angus, né? Então, preparar eles tecnologicamente e com capacitação para que eles atinjam. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? E vai no sentido também, se a gente pensa em termos de região sul, no último ponto que eu vou falar aqui, é a questão da diferenciação. A gente tem condições específicas aqui de clima e de ambiente, tem um clima mais frio que a maioria do país, tem o bioma Pampa aqui e Mata Atlântica, com áreas de campo, né, preservadas, e a gente tem condições de fazer uma pecuária usando animais com elevado percentual de raças taurinas, até 100%, né, o que, de certa forma, é muito mais difícil no resto do país. Então, para a nossa produção, e pensando que, em termos de a expressão do país como um todo, né, ela é relativamente menor, né, em termos numéricos, a gente busca
na atuação da Embrapa Pecuária Sul, com os parceiros, aí, diferenciar a qualidade dos produtos e buscar atender nichos de mercado de valor mais agregado para remunerar melhor a cadeia, que tem uma escala menor comparada com o país, né? E também tem uma pecuária excelente, né? E a gente contribui nessa pecuária com os cruzamentos, né? Com a seleção das raças taurinas aqui no Sul. Então, enfim, Marcelo, é uma fala geral, assim, mas para dizer, principalmente do nosso compromisso, né? E do nosso entusiasmo de enfrentar esse desafio que é cada vez tornar mais sustentável a produção de alimentos, e não qualquer alimento, mas um alimento que melhore a saúde das pessoas que os consomem. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Sua fala está equiparada à Embrapa, sempre engrandecendo esse nosso Brasil que produz, né? Se o Brasil hoje é uma potência do agronegócio, sem dúvida nenhuma, a Embrapa tem muita responsabilidade nisso, lá de trás, e com certeza aqueles que a representam são as cabeças pensantes e que fazem tudo isso acontecer e os frutos que estamos colhendo hoje. Então, te agradeço mais uma vez pela participação, pelas palavras, e convido agora Flávio Pradier, diretor de eventos da Expo Inter, a tradicionalíssima feira que começou no Sul, mas hoje já faz parte do calendário das pessoas em todo o mundo. Flávio, seja bem-vindo, é com você. Obrigado, Marcelo. Então, a Expo Inter, Marcelo, a Expo Inter é a maior feira da América Latina de agropecuária a céu aberto. Nós temos aqui 141 hectares, onde se desenvolve todo esse trabalho que o amigo Fernando, a Andressa, as tecnologias, tanto na área de máquinas e equipamentos, de genética. Eu te diria que a Expo Inter é o palco hollywoodiano do agronegócio, onde tudo que se soma durante o ano, o produtor, a tecnologia de máquinas e equipamentos, estão presentes e vêm consolidar, junto do povo gaúcho, a pujança do agronegócio, que é a região sul, que é o Rio Grande do Sul. A Expo Inter, hoje, ela acontece normalmente nos anos de agosto. 2019 foi um marco da Expo Inter, onde tivemos comercializações entre máquinas, equipamentos e animais na soma de 1 bilhão e 700, onde tivemos o recorde de público de 420 mil visitantes nesses 9 dias que acontece a Expo Inter. E tivemos essa fatalidade mundial, que foi a pandemia, onde o vovô Expo Inter, com 50 anos, que fez em 2020, Marcelo, tivemos que nos reinventar. Então, começamos ali a parte da feira Expo Inter Digital. Então, foi o primeiro passo que nós damos para não perdermos o ano do agronegócio, onde toda uma genética é desenvolvida, é trabalhada, para que o nosso produtor não tivesse esse prejuízo, se fez a feira digital. 2021, nós consolidamos com uma feira híbrida, onde tivemos o protagonismo, que basicamente foi modelo a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, o protocolo para que essa feira, protocolo de saúde, para que essa feira fosse realizada e que ela se tornasse um marco, um início da retomada do agronegócio. Porque o agronegócio, como muito bem falou o Fernando, a Andressa, o agronegócio foi um dos poucos segmentos que não parou. O produtor continuou produzindo, a indústria continuou produzindo com todos os protocolos, e por isso o Brasil se manteve nessa verticalizado. A Expo Inter é uma feira da América Latina, das mais importantes a nível de América Latina, como falei, e a nível de Brasil. Então, todo mundo espera a Expo Inter, porque ter um selo, o teu animal ser premiado na Expo Inter, é um selo de qualidade que tu vai levar para dentro da tua propriedade, tu vai levar para dentro da tua empresa. Então, a Expo Inter, a nível de Brasil, ela é contagiante, ela é importante,
porque é onde está toda a divulgação da pujança do nosso agronegócio a nível de Brasil. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, muito bem falou o Fernando, puxando muito bem para a parte agropecuária, né, Fernando? Onde temos uma genética onde exportamos internamente e internamente do nosso rebanho. E aqui a consolidação de todo esse trabalho que a Embrapa faz, que todos envolvidos no segmento agropecuário, isso resume-se na Expo Inter. A Expo Inter está na 44ª edição, Marcelo, e, como disse, ano passado nós fizemos os 50 anos. Então, tu vê a evolução, é ano a ano, é impressionante o crescimento do agronegócio, da indústria metalmecânica, designada a parte de implementos. Então, isso é a Expo Inter. A Expo Inter é uma grande festa, é uma grande realização do povo gaúcho, do povo brasileiro que participa do Iapoque ao Chuí. Então, nós aqui hoje, a pandemia nos fez nos reinventarmos, como eu te falei, nós temos 141 hectares, mas essas 141 hectares já está pequena, como o Fernando conhece muito bem o parque aqui, para acolher todos os expositores a nível de Brasil. Então, o que acontece? A plataforma digital que foi criada em 2020, nós conseguimos, quem sabe, ampliar isso aí para mais de 10 mil hectares, quem sabe até muito mais, né? Então, essa plataforma digital, ela nos propiciou uma maior divulgação a nível de mundo. Eu não tenho os números aqui, mas nós atingimos precisamente mais de 317 países com a edição de 2020. Foi uma coisa fantástica, então foi se reinventamos e hoje a plataforma digital ela veio para ficar na Expo Inter. A Expo Inter estamos já com um projeto aprovado de uma plataforma digital permanente no parque de exposição. Vai ser a TV Expo Inter, vamos dizer assim. Então, onde vai ter vários temas, vários debates que vão envolver toda essa cadeia produtiva. Na verdade, a Expo Inter, né, Marcelo, ela é o palco de tudo que nós falamos aí, que o Fernando e sua equipe e a Andressa tem um trabalho árduo. Aqui nós fizemos a festa. Então, a minha parte é mais tranquila, que é onde nós expomos todos os resultados, os números positivos de todo o Brasil, mas principalmente do Rio Grande do Sul. Então, a Expo Inter é um palco fantástico para a nossa agricultura pujante. Agradeço mais uma vez aí a solicitação, a participação aí, e foi uma honra, uma grande satisfação estar presente aí no Brasil que produz. Obrigado, Flávio. Somos nós que agradecemos ter a Expo Inter aqui conosco, e ouvir você falando já nos dá um sentimento de que esse ano de 2022 vai ser um ano histórico, né? Agora, com o fim da pandemia, a gente imagina que a celebração, depois de 2 anos aí de uma feira mista ou sem feira, a gente acredita que agora, em 2022, como você mesmo colocou, a Expo Inter é o palco hollywoodiano do agronegócio. Então, com a força que o agronegócio vem dessa pandemia, com certeza a feira vai ficar ainda maior, e é muito bom ter você aqui conosco, falando um pouquinho para a gente. Pessoal, então a gente encerra aqui o primeiro bloco. Eu agradeço a presença da Andressa Silva, diretora executiva da Biarroz, Fernando Cardoso, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, e Flávio Pradier, diretor de eventos da Expo Inter. No próximo bloco, a gente volta com Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente do Portos do Paraná, para fechar com chave de ouro, Pierre Nicolas Pérez, presidente da ABPN. Pessoal, muito obrigado. Estou à disposição de vocês. E até a próxima. Um forte abraço. Até a próxima, um forte abraço. Abraço, Marcelo, até a próxima. Fernando, Flávio. Todos. Bom, estamos de volta agora no segundo bloco,
e a gente conversa com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, essa fruta que é tão nutritiva e que tem a sua produção líder na região sul. Eu gostaria de convidar o senhor Pierre Nicolas Pérez. Senhor Pierre, é um prazer recebê-lo aqui e conversar sobre essa cultura tão saboreada pelo Brasil e pelo mundo. Fique à vontade. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Você tem razão, Marcelo, dizendo que esta maçã é deliciosa, é tão saboreada pelos consumidores. Quando iniciamos as exportações de maçã no início dos anos 80, o mundo descobriu a maçã brasileira, que até então éramos muito mais importador que exportador, e descobriu que o clima, que é um pouco difícil para nós produzir a maçã, que precisa ser um clima bem temperado, e no sul do Brasil a gente encontra parte dessas condições climáticas, né? Mas a parte subtropical que fica faz que nossa fruta é única no mundo. É a única maçã de clima temperado produzida em tal condição. O que faz que o sabor, o aroma e a doçura desta fruta é excepcional. E os alemães imediatamente adotaram essa fruta, e durante anos a maçã brasileira foi, vamos dizer, vencedor da importação na Alemanha. Hoje o produtor brasileiro vai para outras bandas, né? A gente ampliou muito as exportações, indo para a Ásia, para o Oriente Médio. Hoje, nosso primeiro mercado de exportação é o Bangladesh. Nós vamos lembrar que o Brasil produz uma fruta de tamanho médio para pequeno, ao contrário da Europa, que produz fruta grande para média. E mercado natural para nós são os países que pedem para uma fruta menor. O Bangladesh é um deles. O segundo mercado é a Índia. É um mercado que foi aberto há 3 anos e que hoje já é o nosso segundo maior mercado de exportação. A nossa fruta também lá encontrou um terreno propício ao desenvolvimento da fruta. A Índia é um país enorme, com 1 bilhão 300 milhões de habitantes. É um grande produtor de maçã também, produz mais de 2 milhões 300 mil toneladas por ano. Mas, pela população, eles necessitam, é um dos maiores importadores de maçã no mundo. O que faz que, obviamente, para nós é interessante esse mercado. E o terceiro mercado, esse ano, foi a Rússia. A Rússia é um dos maiores consumidores de maçã do mundo e produz relativamente pouco pela necessidade deste país. E também lá a gente encontrou um terreno fértil para nossas exportações. A Europa continua na sua totalidade, se você somar todos os países, sendo o segundo maior mercado, mas tem que somar todos os países para chegar lá. Perfeito, senhor Pierre. Bom, depois de falar das exportações, podemos colocar também a pesquisa que está sendo feita junto com a EPAGRE e a Embrapa, que nossa indústria é uma indústria nova, mas nunca foi deixado de coagir, de cofinanciar as participações nas pesquisas e do interesse dos produtores, mas também nos permite sempre melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, modificar um pouco os critérios de plantio, de condução dos pomares, em função da demanda do mercado. O mercado, quando iniciou seus plantios de maçã nos anos 70, o consumidor pedia para maçã. Hoje ele está pedindo para maçã mais avermelhada. Só nós temos que correr atrás disso, e a pesquisa nesse quesito nos ajuda muito. Só isso é vamos dizer, um convívio que nós temos com a pesquisa, sempre tentando pedir para eles o que é importante para o produtor chegar. Ou seja, hoje tínhamos esta perspectiva de qualitativa, hoje a demanda é para a segurança alimentar, reduzir ao máximo possível as aplicações de agroquímicos, os defensivos agrícolas, e a gente vai para estudo de biocontrole, ferormônio, que impede o acasalamento dos insectos. Uma coisa um pouco difícil ainda, mas se trabalha muito em vacaria na Embrapa, é sobre a mosca das frutas. E nós estamos trabalhando em cima de mosca irradiada para impedir a fertilização das fêmeas. Mas isso ainda está em via, não chegou no campo. Mas o dia que tivermos a resolver a situação da mosca, estaremos muito próximos, talvez, de ter uma cultura orgânica de maçã no Brasil. Por o momento é muito difícil por conta dessa praga. Hoje, a situação da produção da maçã é estável, em torno de 34 mil hectares.
com mais de 5.000 produtores. A quantidade de câmara fria representa em torno de 80% a 85% da quantidade colhida, o que deixa no período de safra um pouco sempre uma pressão. Temos muita fruta colhida, muitos produtores oferecendo ao mercado, é sempre uma pressão do mercado em cima dos produtores, o que acontece normalmente é a diminuição dos preços. Mas, bom, tendo estabilizado, o que acontece hoje é uma retirada dos pomares mais velhos, que produzia justamente essas frutas mais pálidas de cor, por pomares mais modernos. Ela entra já técnicas de última geração, que foram, não vou dizer copiadas, mas adaptadas ao Brasil, como o muro 2D, que são pomares estreitos, como copa estreita, onde a fruta tem máximo de penetração de solo, o que permite justamente de ter frutas maiores e mais coloridas. E mais doce também, porque tem uma quantidade de solo maior nesses pomares. Esses pomares também, o interessante desses novos pomares é que vão poder permitir a mecanização. Mecanização é mais, nesse caso, a parte de poda, a parte de colheita, tratos culturais que antigamente era feito à mão. E, obviamente, que a poda mecânica, para ter frutas de boa qualidade, temos que passar sempre como uma passada rápida de pessoas para finalizar essas podas. Mas é interessante a busca pela mecanização para poder suprir a falta de pessoas. Hoje, com a retomada econômica do Brasil, nós estamos sentindo os primeiros sintomas da falta de mão de obra para o campo. E a mão de obra no campo, a gente pode falar que o setor da maçã ocupa 150.000 pessoas de maneira direta ou indiretamente. É um grande setor empregador de mão de obra. A fruticultura sempre foi provedor um captador de mão de obra. E isso, a nossa colheita nos últimos 10 anos ficou em torno de 1.150.000 toneladas. Esta quantidade de fruta a nível de mercado, a valorização dessa colheita a nível de mercado, representa 6 bilhões de reais. Ou seja, nós somos, em termos de área não tão grande, essa quantidade de fruta nos coloca em 12º lugar a nível mundial como produtor de maçã. Ou seja, não é tão irrelevante, porque o Brasil não é um país totalmente adaptado a essa cultura. Eu acho que o setor da maçã, que nasceu nos finais dos anos 70, nos anos 80 representava 180.000 toneladas de produção por ano, seguiu um passo muito rápido de expansão. É um caso de sucesso, eu diria, na fruticultura brasileira, porque muitos países falavam que nunca o Brasil poderia produzir essa fruta. E estamos aqui hoje com mais de 1.100.000 toneladas todo ano, abastecendo o mercado interno, exportando para 49 países em 2021, em poucas décadas. 6 décadas a gente conseguiu ser bastante expressivo no cenário mundial. Perfeito, Sr. Pierre. A gente fica impressionado com toda essa engrenagem e fica aqui uma observação e, obviamente, parabenizo o senhor por ter uma fruta que, teoricamente, é produzida em regiões mais frias, em países mais frios, e o senhor consegue fazer isso aqui no Brasil, não só com quantidade, mas principalmente com qualidade. Então, a gente vê que que o Brasil é um país produtivo, mas para que isso seja viável, precisa de pessoas como o senhor à frente desse negócio para que a coisa realmente aconteça. E não é à toa que o agronegócio brasileiro é uma potência e é graças a pessoas como o senhor que o agronegócio tem essa força que tem hoje. Uma coisa que a gente fez este ano, que talvez seja bom de falar, nessa necessidade de desenvolver os mercados, no mercado nacional principalmente, a associação, os produtores da associação acharam necessário este ano de investir em marketing. A gente tinha feito isso já há 18 anos atrás, e tínhamos tido um bom resultado, mas demandava somas muito grandes. Hoje, com o desenvolvimento das redes sociais, nos permite usar tanto a televisão, os jornais e as redes sociais e diminuir um pouco o custo do marketing.
E foi feita uma campanha esse ano usando todos os canais possíveis, né? Uma campanha que durou o mês de praticamente metade de outubro até metade de novembro, né? Considerado de sucesso, porque a quantidade de pessoas atingidas pela campanha foi muito grande. Um pouco difícil de saber se isso teve um retorno para o produtor, mas achávamos que isso era necessário para o produtor. E, no mesmo tempo que isso foi feito, a gente desenvolveu o Clube da Maçã dentro das redes sociais, né? Principalmente Facebook e Instagram, e a gente já está com 154 mil inscritos, né, no clube. O que, a nível mundial, a gente verificou isso como os clubes de frutas nos Estados Unidos, na Europa, que são mais desenvolvidos, né? Os clubes de Kobe 5, que está muito popular na 5 vegetais, né? Frutas por dia, que é muito popular na Europa. E esse trabalho que foi desenvolvido pela própria associação, com as pessoas da associação, e nisso eu quero agradecer a Fátima, o resultado é excepcional. A gente está praticamente na frente de todos os clubes de frutas e de legumes que tem no mundo, em termos de desenvolvimento do site em tanto pouco tempo. Só com Que pouco bacana, pode se fazer Pierre. muito, sabe? Muito bom. Isso é com certeza, nos tempos de hoje, é muito importante, porque ajuda a levar o produto atravessando barreiras que só a informação, só a comunicação consegue atravessar. Perfeito. É isso mesmo. Maravilha. Bom, então é isso. Agradeço mais uma vez o senhor Pierre pela participação. A gente vê que a maçã tem toda uma engrenagem e não é à toa, não é por acaso que ela é uma das frutas mais consumidas no Brasil, grande relevância mundial também, e é graças a pessoas como o senhor que faz com que isso seja possível. Eu agradeço, senhor Pierre, mais uma vez pela presença e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Abraço. Bom, agora encerrando o último bloco, um depoimento do Luiz Fernando Garcia, que é diretor-presidente do Portos Paraná. 2021 foi especial para nós da Portos do Paraná. Fomos reconhecidos por 2 anos consecutivos como a melhor gestão portuária do Brasil, pelo Ministério da Infraestrutura. Também fomos reconhecidos pela agência reguladora, a ANTAC, como o porto com a contabilidade mais organizada. E ainda, somos reconhecidos como um dos melhores portos na gestão ambiental do Brasil. E por isso, fomos convidados como a única autoridade portuária do mundo a participar do evento da COP26 em Glasgow. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam aqui nessa manhã de domingo. Hoje conversamos sobre a região sul, uma das regiões mais produtivas do país, uma região que está diretamente ligada ao sucesso e à potência que é o agronegócio brasileiro. Hoje falamos sobre alguns dos destaques e espero que vocês tenham gostado. No mais, fica aqui o nosso bordão: quem compra a terra não erra, e até a próxima. Um forte abraço.